Maravilha. A partir de agora a gente está gravando, tá, pessoal? Ele entrou no Isso. Quem não estiver ouvindo, pessoal, sai e entra de novo, tá? Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Na medida do possível, mantenha os microfones desligados. Precisou fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone, pode interromper, tá? Não tem problema nenhum. Eu tenho inúmeros defeitos, vocês nem queiram saber quais são meus defeitos, mas eu tenho uma qualidade, tá? Eu não perco, dificilmente eu perco linha de raciocínio. Então, se precisar interromper, se precisar perguntar, se for tímido, pergunta aqui no chat, eu vou acompanhar o chat também, tá? Se precisar abrir o microfone, abra o microfone e a gente vai fazer essa interação, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vamos lá, para a gente iniciar na hora correta. Ô Gui, como é que eu. Ah, agora que eu vi aqui como é que ativa, desativa O o microfone, áudio. né, Já vou Vivi? desativar. Sem problema. Melhorou agora, né, Vivi? Tá me escutando. Então, beleza, pessoal. Hoje a gente vai fazer o nosso, eu gosto de chamar de aulão de lançamento do curso, né? Mas é um bate-papo, primeiro, para quem já está inscrito no curso, e isso me deixou muito feliz, tá? A gente abriu a pré-inscrição tem menos de uma semana, e hoje, que é o aulão de lançamento, a gente já tem 11 colegas já inscritos no curso, tá? E isso é muito legal, Era um muito fácil. O dente porque depois era bem mais difícil e ficou bom. e isso é muito legal, pessoal, porque mostra uma correspondência de vocês em relação à confiança no nosso trabalho, né? Entre turmas online e turmas presencial do curso Medicando e Anestesiando, a gente já está na 21ª turma, pessoal. 21ª, tá? E a gente está caminhando cada vez mais, unindo colegas, desmistificando a farmacologia, que muita gente tem dúvidas, muita gente tem dificuldade em aplicar no consultório, e a gente acaba normalmente repetindo aquilo que a gente ouve, ou de colegas, ou na faculdade, ou que a gente está acostumado a fazer e acha que é certo, né? E o nosso curso ele vem com o intuito de explicar para vocês e fazer o nosso aluno raciocinar. Toda vez que vai fazer uma prescrição, pensar nos pontos positivos, nos pontos negativos, quando que aquele medicamento pode fazer mal para o paciente, tá? Porque o medicamento, a gente tem sempre que pensar que é uma droga, né? É uma substância química que eu estou colocando dentro do corpo do paciente, e essa substância química vai promover alguns efeitos que eu quero, alguns efeitos benéficos, o efeito farmacológico, que é o objetivo da medicação, mas como toda substância química pode provocar alguns efeitos adversos, alguns efeitos colaterais. Que dependendo da situação do paciente, dependendo da condição sistêmica do paciente, pode muitas vezes superar qualquer risco de benefício que o meu medicamento possa trazer, tá? Então, a gente parte do princípio que todo medicamento é uma substância química, todo medicamento é uma droga, tá? Que pode provocar efeitos benéficos e efeitos adversos no nosso paciente, tá? Para quem não me conhece ou para quem não tem muito contato comigo, só me dá um ok aqui, pessoal, se o slide passou, tá? Eu sou professor de especialização da São Leopoldo Mandic, nos nossos cursos de especialização em endodontia. Passou o slide aí, pessoal? Passou, né? Maravilha. Tem os nossos cursos aqui de aperfeiçoamento. A gente está no São Leopoldo Mandic, estamos no RID também, que é um instituto que a gente vai começar um curso de aperfeiçoamento agora, visando o clínico geral. Convido todos vocês a conhecer também, tá? Já tive a oportunidade de participar dos 2 maiores congressos de endodontia sul-americano, tá? Que está do mundo, que foi no Dental Canal USBN. No Dental Canal tive o prazer
e enorme prazer de palestrar durante 3 edições consecutivas, né? 2019, depois a gente teve aquela pausa de 2 anos por conta da pandemia, 2022 e no ano passado. E de tudo isso que vocês estão vendo aqui, que eu tenho bastante orgulho, o mais importante para mim, pessoal, é isso que está aqui embaixo, ó. Eu sou dentista, pessoal. Meu dia a dia é consultório. Hoje, para vocês que viram o vídeo meu lá no Instagram, vocês viram que eu estava gravando lá do consultório, então eu atendo o paciente. Isso me coloca numa posição de igualdade com vocês que estão me assistindo, e é esse papo que a gente vai ter aqui hoje. Não é aluno-professor, não é mestre-estudante, é colega conversando com colega. É um cirurgião dentista que gosta de estudar farmacologia, que fez a sua pesquisa de mestrado no ramo da farmacologia, na área da farmacologia, mas é um colega dividindo com vocês 24 anos de profissão. 24 anos de dúvidas na hora de fazer uma prescrição, de dúvidas na hora de prescrever um antibiótico, de dúvidas na hora de medicar uma gestante, de anestesiar uma gestante. Com certeza são questionamentos que vocês fazem no dia a dia de vocês, tá? Então esse é o objetivo nosso aqui hoje, e esse vai ser o objetivo nosso durante todos os 8 módulos do nosso curso, tá? Eu estou vendo aqui que a gente tem nossos ex-alunos aqui. Eu nunca gosto de falar ex-alunos, porque a gente continua os grupos de WhatsApp dos cursos até hoje, né? Nós temos a Mel, que está aqui, temos a Laís. Depois, no finalzinho, se elas quiserem dar um depoimento rápido aqui do curso, eu vou agradecer muito, tá? Mas são colegas que sabem como é que funciona o nosso curso, como é que funciona a nossa discussão, tá? Então, a gente vai tentar passar um pouquinho do nosso modo de entender a farmacologia. De antemão, eu já aviso vocês que eu não tenho conflito de interesses com nenhuma indústria farmacêutica, então eu vou mostrar marcas comerciais, sim. Eu não tenho conflito de interesses com nenhum fabricante de anestésico, então eu vou mostrar marcas comerciais, sim, tá? E o fato de eu não ser funcionário dessas empresas, e não tenho nenhum tipo de vantagem econômica em relação a isso, me dá uma coisa que eu acho que é deliciosa, que se chama liberdade. Liberdade de mostrar os pontos positivos de cada medicamento, os pontos positivos de cada anestésico, e também de apontar, sempre baseado, óbvio, na literatura, aquele ponto, aquele fator que merece o nosso cuidado no consultório. Aquele fator que a gente tem que tomar cuidado para esse medicamento não mais atrapalhar do que ajudar. Então vocês podem ter certeza que, apesar de eu mostrar marcas comerciais, eu não tenho conflito de interesses com nenhuma indústria farmacêutica, nenhum laboratório produtor de medicamentos, tá? E para idealizar essa aula, para trazer o assunto para vocês, eu parei, pensei, eu falei, nossa, eu poderia falar de doenças cardiovasculares. Muita gente tem dúvida sobre doenças cardiovasculares. Eu poderia fazer um tópico, né? E no nosso curso tem esse tópico de doenças cardiovasculares. Poderia falar com vocês de insuficiência hepática ou insuficiência renal, ou as duas juntas, né? Uma caminha muito próxima à outra, em boa parte das vezes. Poderia falar todos os medicamentos que podem, para um paciente que tem problema hepático, problema renal, todos os medicamentos que não podem. Poderia abordar, e eu tenho certeza que atrairia a atenção de vocês, atendimento odontológico a gestantes. Poderia falar 1 hora aqui para vocês só sobre atendimento odontológico a gestantes, pessoal. Quando que eu posso atender essa gestante? Quais os trimestres que são mais seguros? O que eu tenho que tomar cuidado no primeiro trimestre, no segundo trimestre, terceiro trimestre? Poderia fazer uma mega aula sobre isso, tá? E o pessoal que já fez o curso sabe que a gente tem material para isso. Eu poderia abordar, pessoal, qualquer tópico do nosso curso. Nosso curso está muito bem estruturado de uma forma didática, onde a gente sai da anamnese dos conceitos farmacológicos, passa para os anestésicos locais, fala sobre todos os antibióticos utilizados na odontologia. Abordamos também medicamentos para controle e prevenção de dor, corticosteroides, analgésicos, anti-inflamatórios, interações medicamentosas, quando que eu posso misturar um medicamento com outro, quando que eu não devo fazer essa mistura. Poderia falar de técnicas anestésicas também, tá? Eu poderia escolher um desses tópicos e dar uma pincelada para vocês, mas eu quero que vocês
percebam, pessoal, hoje, e a aula de hoje é para isso, o que a gente pode usar na vida real. Como eu falei hoje lá no Instagram, né? Eu queria trazer vocês daquele mundo da Cinderela, onde tudo é lindo e maravilhoso, onde eu tenho paciente gestante, eu posso isso, não posso isso. Paciente hipertenso, posso isso, não posso isso. E trazer vocês para a vida real, pessoal. Tirar vocês um pouco dos tópicos dos livros e trazer para o consultório. E quando a gente vai para o consultório, o que acontece é isso. No meu consultório, a anamnese entra antes do paciente, o paciente preenche a anamnese lá na sala de espera. Essa anamnese entra para mim antes e eu dou uma lida nessa anamnese antes até de conversar com o paciente. E pode acontecer de na anamnese vir escrito essa palavra aqui que eu nunca vi na vida, pessoal. O que está escrito aqui? Será que é Fornazec? Pomazec? Não sei. Porque comigo também acontece, pessoal. De às vezes o paciente colocar algum medicamento lá na anamnese, e essa é uma anamnese real do consultório, tá? Nem é minha letra, isso daí não é mesmo, tá? É uma anamnese real que muitas vezes me pega de surpresa. O que é esse remédio que eu nunca vi na vida? Como é que eu vou fazer para abordar esse paciente? Isso é a vida real de consultório, pessoal. E isso é a importância da anamnese. A anamnese é o primeiro contato que a gente vai ter com o paciente. Antes até da gente olhar para o rosto do paciente, antes até da gente pedir para ele abrir a boca. Na anamnese, a gente começa a conhecer aquele paciente que a gente vai explicar o problema dele. Antes até da queixa principal. A anamnese, ela nos dá subsídios, tá? E eu puxei aqui um slide do nosso módulo 1 do nosso curso, que vai se iniciar dia 19 de setembro, onde uma das perguntas, e a gente lista lá mais de 20 perguntas importantes, explicando o porquê de cada pergunta, né? Principalmente para quem faz curso em faculdade, faz curso de pós-graduação, às vezes preenche aquela anamnese porque a faculdade obriga, mas vocês não sabem o porquê que está fazendo cada questionamento. No nosso curso a gente explica, tintim por tintim, o porquê a gente faz cada pergunta. E a pergunta número 4 da anamnese ideal, que a gente coloca ali no nosso curso, é se o paciente faz uso de algum medicamento. Essa pergunta tem que estar obrigatoriamente na anamnese, pessoal. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Tá? E o paciente vai responder, eu não tenho a menor ideia do que seja. Quando chega um medicamento que eu não sei o que é, e não é vergonha nenhuma fazer isso, pessoal, joga lá no Google, e quando a gente joga no Google, pessoal, a gente sabe que Forasec é um medicamento, olha como a gente já começa a conhecer o paciente antes dele entrar na sala, que pode ser utilizado para asma. Eu já começo a traçar o perfil do paciente que eu nem vi ainda, hein? Eu não sei se é homem, não sei se é mulher, não sei se é idoso, mas eu sei que ele pode ser um paciente que tem asma. Eu já começo a perceber que pode ser um paciente que toma esse medicamento para bronquite, pessoal. Eu já começo a perceber que pode ser um paciente que tenha enfisema. Olha quantas informações eu já tenho em uma única pergunta que o paciente responde da anamnese, pessoal. De base desse conhecimento, eu peço para o paciente entrar na sala e aí eu vou começar a fazer com ele o que o professor Eduardo Dias de Andrade, o professor Eduardo, ele foi foi presente na minha banca de mestrado, a minha defesa de mestrado, ele foi um dos professores da banca, e eu vou aplicar a anamnese dirigida. O que é a anamnese dirigida? Eu tenho uma informação que o paciente toma um medicamento chamado Forasec, eu ainda não sei exatamente para que o paciente vai tomar esse medicamento, porque ali na anamnese ele falou que não estava em tratamento médico atualmente, e eu começo a questionar o paciente. Seu João, Dona Maria, eu vi aqui que o senhor colocou o Forasec, que é um medicamento para asma, um medicamento para bronquite, um medicamento para efizema. Qual o motivo do senhor tomar esse medicamento? Isso é uma anamnese dirigida, pessoal. Com base nas informações que o paciente passa na anamnese escrita,
eu vou aprofundar baseado no que eu estou lendo. Dois campeões Paciente, porta-bandeiras. De roupa azul e chapéu amarelo. paciente, o senhor toma Forasec para quê? Qual é a frequência que você toma? Tomou hoje? São perguntas que a gente vai aprofundando de acordo com a anamnese que o paciente entrega para a gente. O paciente responde para a gente, olha, doutor, eu tenho asma. Então eu sei que naquele momento, baseado na minha anamnese, baseado na anamnese dirigida, naquela série de perguntas de uma forma correta, de uma forma ordenada, que a gente detalha muito bem explicado no nosso módulo 1 do nosso curso, eu já sei que eu estou diante de um paciente asmático. Tá? Eu, no meu consultório, trabalho exclusivamente com endodontia. Tá? Tem muitos colegas aqui que são endodontistas, eu conheço muitos endodontistas, mas independente de ser endodontia, independente de ser periodontia, independente de ser cirurgia, independente de ser dentística, quem faz clínica geral, talvez nesse paciente com asma eu tenha que anestesiar. E aí eu já começo a questionar qual anestésico eu posso usar num paciente que tem asma. A gente menospreza às vezes o anestésico, pessoal, porque a gente usa ele todo dia e a gente esquece que o anestésico é um medicamento que a gente mais usa independente da especialidade, e é um medicamento que a gente está utilizando no nosso paciente da forma mais perigosa que existe, que é a forma injetável, pessoal. É uma droga que a gente está colocando dentro do corpo do paciente na nossa cadeira. Olha o perigo, e a gente menospreza o anestésico. A gente esquece que é um medicamento, a gente esquece que é um fármaco, a gente esquece que pode interagir com outros medicamentos que o paciente toma. A gente esquece que pode interferir naquele problema sistêmico que o paciente tem. E a gente começa a pensar, então, frente a um paciente com asma, qual o melhor anestésico que eu posso utilizar? O mais seguro, melhor dizendo assim. E se eu puxar esse slide ele está no módulo 6 do nosso curso, e o módulo 6 ele se dedica a protocolos medicamentosos em pacientes com alterações sistêmicas. Nesse módulo 6 do nosso curso... Falou obrigado, vovô. Ô, pai. Nesse módulo 6 do nosso curso, a gente vai dividir, nesse módulo 6, pacientes com problemas cardiocirculatórios, pacientes diabéticos, pacientes gestantes, pacientes com asma, pacientes com problemas renais e hepáticos, pacientes que usam bifosfonatos, ou que utilizaram bifosfonatos, pacientes oncológicos. Então, a gente divide os pacientes em categorias no módulo 6. E lá nesse módulo 6 eu acho esse slide do nosso curso. Ó. Pacientes com asma têm 8 vezes mais chances de serem alérgicos aos bisulfitos. Bisulfitos, pessoal. E aí eu começo vocês podem se questionar, mas Guilherme, o que tem a ver o bisulfito com a anestesia? Tudo bem que o paciente asmático tem mais chance de ter alergia ao bisulfito, mas onde que entra a anestesia aí? Se eu passar para esse slide aqui, que está no nosso módulo 2 do curso, pessoal, onde a gente trata só das soluções anestésicas locais, eu começo a ter a informação que os bisulfitos são conservantes que estão dentro dos tubetes anestésicos que contêm adrenalina. Ou seja, se eu estou utilizando anestésico no meu paciente que tem adrenalina, eu tenho bisulfito dentro do tubete. A adrenalina, ele é uma substância bastante instável, ela se oxida com bastante facilidade. E os fabricantes colocam o bisulfito dentro do tubete anestésico para evitar ou para tentar retardar a oxidação dessa adrenalina. Quando a adrenalina oxida, a solução anestésica ela vai provocar uma ardência, ela vai provocar uma queimação no paciente. Tá? Então, para evitar que o líquido anestésico cause dor no paciente, os fabricantes colocam bisulfito dentro do tubete. Paciente com asma tem 8 vezes mais chance
de ter alergia aos bisulfitos do que um paciente que não tem asma. Então, se eu pretendo usar uma substância anestésica nesse paciente que tem adrenalina, eu já sei que aquele paciente com asma tem 8 vezes mais chance de ter alergia do que um paciente que não tem asma. E como que eu vou saber se aquele paciente específico que está ali na minha cadeira é um paciente com alergia ao bisulfito ou é um paciente que não tem alergia ao bisulfito? Eu vou perguntar para ele sobre alergia alimentar. O bisulfito, ele está presente em alimentos embutidos, ele está presente em salsicha, ele está presente no vinho, ele está presente na cerveja. Eu questiono para o paciente que tem asma. Lembra da anamnese dirigida que a gente viu? Paciente, você tem alergia a algum alimento? Se ele falar para mim, Guilherme, tenho alergia à cerveja, tenho alergia a vinho, não posso tomar vinho. Eu sei que esses anestésicos aqui, ó, que contêm bisulfitos, eu não vou poder utilizar naquele paciente por conta da alergia ao bisulfito. A articaína tem adrenalina, então vai ter bisulfito dentro do tubete. Lidocaína tem adrenalina, então vai ter alergia dentro vai ter bisulfito dentro do tubete. Olha que coisa, pessoal. Agora, se o paciente falar para mim, Guilherme, não tenho alergia a nada, posso comer de tudo, posso beber de tudo, meu único problema é a asma, eu sei que aquele paciente, apesar de ter asma, apesar de ter 8 vezes mais chance de ter alergia ao bisulfito, ele não tem alergia ao bisulfito. Ele fugiu daquele risco, porque ele fala para mim que ele come de tudo, ele come salsicha, ele come vinho, ele toma vinho, ele come alimento embutido. Então ele não tem alergia ao bisulfito, pessoal. Mesmo ele tendo asma, o anestésico com adrenalina vai estar liberado nele. Olha como a gente consegue agregar informação, e aí a gente volta ali para o nosso mapa mental, e eu tenho anestésicos que não têm bisulfito, ó, sem vasoconstritor não tem bisulfito, sem adrenalina não tem bisulfito, que é o Prilonest, que é a prilocaína. Essa alergia também vai estar na minha anamnese, é a 15ª pergunta que a gente faz para o paciente na anamnese, escrita, tá? Olha como a gente vai agregando conhecimento. Volto para o meu mapa mental. Se o paciente, a partir do momento que eu questiono a alergia alimentar dele, se ele falar para mim que não tem alergia alimentar, eu posso usar ou articaína com epinefrina 1 para 200, ou articaína com epinefrina 1 para 100 mil, ou lidocaína com epinefrina 1 para 100 mil. Ou seja, do ponto de vista da solução anestésica, o paciente pode ser submetido ao anestésico de escolha da minha preferência. Porém, se o paciente fala para mim, tenho alergia alimentar, não posso comer salsicha, não posso tomar vinho de jeito nenhum, muito provavelmente aquele paciente, além da asma, ele vai ter alergia ao bisulfito. Ele não pode anestésico que tem adrenalina dentro do tubete. As minhas escolhas vão se recair para anestésicos que não têm adrenalina. Ou a mepivacaína sem vaso, ou a prilocaína com felipressina. Olha como, pessoal, quando a gente tem a informação e a gente segue uma linha de raciocínio coordenada, a gente já começa a selecionar aquela substância que é interessante para a gente e que é menos perigosa para o meu paciente. Guardem uma coisa, farmacologia, prescrição, não tem receita de bolo. Infelizmente não tem. Eu adoraria falar para vocês aqui, passar em 5 minutos um protocolo, eu nem gosto dessa palavra protocolo, né? Eu acho que engessa muito o nosso pensamento, mas eu poderia passar 5 minutos aqui de protocolo para cada tipo de alteração sistêmica e falar, tá encerrada a aula, mas não é assim. Não é assim, pessoal. Para você fazer uma prescrição correta, com segurança no que você está fazendo, vai ter que usar a cabeça, vai ter que pensar.
Porque cada paciente que senta na sua cadeira é diferente. Se vocês todos que estão aqui na sala passarem pelo meu consultório, cada um de vocês muito provavelmente vai entregar uma anamnese diferente para mim, pessoal. Talvez alguns de vocês tenham problema de hipertensão, talvez alguns de vocês tenham problema de glicemia, talvez alguns de vocês estejam gestantes, talvez alguns de vocês tenham arritmia, talvez alguns de vocês tenham angina. Olha como a gente começa. E talvez alguns de vocês tenham 2, 3, 4 problemas associados, pessoal. E a gente vai ter que pensar ainda mais. Olha como a vida real é diferente do que está no livro. O que está no livro é muito fácil, pessoal. Por isso que a gente lê o que está no livro, vai para o consultório e não consegue aplicar. Porque a vida real de consultório é diferente. Então a gente tem que usar o consultório para pensar sobre embasamento científico. Embasado cientificamente, nunca dispensando a literatura, mas aplicando essa literatura para a ponta final da nossa profissão, que é o paciente, pessoal, para o benefício dele e para a nossa segurança enquanto profissional. Nesse paciente que tem asma, talvez eu precise usar um analgésico, talvez eu precise usar uma anti-inflamatória. Vocês concordam que, em boa parte das vezes, o paciente vai vir com dor? Ou, em boa parte das vezes, eu vou fazer uma intervenção no paciente, que ele pode ter uma dor no pós-operatório? Então, eu tenho que ter ali, guardadinho, a informação de qual analgésico e qual anti-inflamatório eu vou poder usar nesse paciente que tem asma, se for necessário. E como que a gente vai pensar nisso? Toda vez que eu penso em analgésico e penso em anti-inflamatório, a gente vai ter 2 tipos de pensamento. Prevenção de dor. Ou seja, eu vou fazer uma intervenção no paciente, uma intervenção cirúrgica ou uma endodontia, que não deixa de ser uma intervenção cirúrgica também, né? Vou fazer uma raspagem subgengival, vou fazer uma extração de um terceiro molar, vou fazer um aumento de coroa, aonde o paciente pode apresentar uma dor no pós-operatório. Então, eu tenho mecanismos para tentar evitar que o paciente tenha uma dor aguda no pós-operatório. Ou eu posso estar diante de uma situação que o paciente procura a gente porque já está com dor. O paciente está com abscesso, o paciente está com uma pulpite, o paciente está com um abscesso periodontal. Então, a gente vai ter que ter alguns mecanismos para ou evitar que o paciente tenha uma dor no pós-operatório ou para aliviar uma dor já existente, pessoal. E aí eu puxo um slide do nosso módulo 4, do nosso curso, onde a gente fala de prevenção e controle de dor, e é onde eu tenho a informação que corticosteroides, olha que legal, dexametasona, betametasona, prednisona, prednisolona, diminui dor pós-operatório quando comparado com placebo. Sabe o que isso quer dizer? Que quando o paciente utiliza um Decadron, por exemplo, antes de eu fazer o procedimento, ele tem uma chance menor de ter dor na hora que a anestesia vai embora. Olha que informação importante. Olha que informação importante, pessoal. Guilherme, quer dizer que se eu der um Decadron antes do paciente fazer o tratamento de canal, a chance dele ter dor depois que a anestesia passa é menor? É isso mesmo. É isso mesmo, pessoal. E a gente vai entender, e no módulo 4 a gente explica muito bem isso, para vocês terem segurança, o quão seguro é utilizar um corticosteroide no paciente, porque é seguro. É muito mais seguro, pessoal, vocês darem um Decadron para o paciente do que um Tilenol, por exemplo, do que uma nimesulida, do que um Advil. É muito mais seguro, desde que a gente saiba como utilizar esse corticosteroide e desde que a gente saiba qual a dose correta, qual é o tempo correto. Tá? Mas, via de regra, quando eu dou um corticosteroide, quando eu dou um Decadron, quando eu dou a dexametasona antes do procedimento, o paciente tem menor chance de ter dor no pós-operatório. E olha que outra informação importante. Esse trabalho foi um trabalho que eu publiquei, tá? O meu nominho aqui, ó. No International Endodontic Journal, que é a revista mais importante de endodontia do mundo. Nós publicamos agora em maio de 2024. Que a dexametasona, o Decadron,
Se eu administrar antes de anestesiar o paciente, eu aumento o sucesso anestésico. Olha que interessante. Pô, não é uma informação importante também, pessoal? O paciente vem com uma pulpite no molar inferior, e foi isso que a gente fez no nosso trabalho, que é o dente mais difícil de anestesiar, né? Pulpite molar inferior é difícil de anestesiar. Onde a gente deu dexametasona antes do procedimento, a gente teve aumento no sucesso anestésico. E é um slide que está no nosso módulo 4 do curso, pessoal. Olha que interessante. Então, corticosteroide é extremamente seguro quando bem utilizado e quando a gente utiliza antes do procedimento. E se eu ainda estou falando em prevenção e controle de dor, pessoal, dipirona, desculpa, passou sem querer, a dipirona, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, tá? Mas a dipirona, ela é muito mais segura do que qualquer anti-inflamatório não esteroidal também, pessoal. A grande exceção da dipirona é aquele paciente alérgico à dipirona, que obviamente a gente não vai utilizar, tá? Mas em boa parte das vezes, uma dipirona associado ao corticosteroide, a gente consegue prevenir uma dor pós-operatória com bastante sucesso, pessoal. Se eu comparar, então, a dipirona com qualquer analgésico de ação central, Tramal, Tilex, o Paco, né? Que é a codeína associada com o paracetamol, não tem nem dúvida quanto à segurança da dipirona, pessoal. E no nosso módulo 4 e 5, a gente explica muito bem a diferença entre cada grupo de medicamentos, entre um analgésico de ação central, um analgésico de ação periférica, um anti-inflamatório não esteroidal, um anti-inflamatório seletivo para COX-1, um anti-inflamatório não seletivo, seletivo para COX-2, um anti-inflamatório não seletivo nem para COX-1 nem para COX-2. A gente vai ter tudo isso bem detalhado porque eu quero trazer segurança para vocês, pessoal. Eu não quero decoreba, eu não quero dar receita de bolo. Até tem sugestões de protocolo no nosso curso, sugestões de uso no nosso curso, mas eu quero que vocês entendam, e é para isso que a gente explica, pessoal. Então, quando eu estou frente do paciente asmático, se eu precisar de um analgésico ou um anti-inflamatório, se eu quero prevenir a dor, o paciente vem sem dor, eu vou fazer uma endodontia nele, e eu não quero que ele tenha dor no pós-operatório, olha que interessante. Se eu usar dexametasona 4 miligramas antes do procedimento, e eu já adianto para vocês, e quem fala isso não sou eu, é o professor Eduardo Dias de Andrade, dexametasona, quando utilizada em dose única, não apresenta efeitos colaterais, pessoal. Sabe aqueles efeitos colaterais de todos os corticosteroides? Que a longo prazo são realmente perigosos? Aumento de retenção de líquido, queda na imunidade. Quando você usa com dose única, não tem efeito colateral, pessoal. Então, toda vez que eu dou uma dexametasona antes e controlo o paciente com dipirona 500 miligramas no pós-operatório ou com 1 grama, de preferência na cadeira antes da anestesia passar, eu tenho um controle do dor pós-operatória muito efetivo, com baixíssimo risco para o meu paciente. Então, para esse paciente que tem asma, pessoal, o que eu faria? Selecionaria direitinho o anestésico que eu vou utilizar nele, daria uma dexametasona para ele antes do procedimento, 30 minutos antes, faço todo o meu procedimento e com ele na cadeira anestesiado ainda, dou um comprimido de dipirona, antes da anestesia passar. Claro que eu vou deixar prescrita dipirona de 500 miligramas a cada 6 horas no pós-operatório, se necessário, mas já a chance dele precisar tomar é mínima, pessoal. Dexa antes, dipirona após, a chance de ter uma dor no pós-operatório diminui bastante. Agora, se o paciente já tem uma dor, se o paciente já tem um edema, eu estou frente a um processo inflamatório agudo. A dipirona não vai ter muita ação aqui. Porque a dipirona ela é um analgésico, mas ela não é anti-inflamatória. E a gente pontua muito bem isso no módulo 4 do nosso curso. Oi. Olha que opção. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. Não? Eu estou ouvindo Olha... a aula do curso. Oi, pode falar.
aqui a televisão, mas eu não sei Não? comparar. Tudo bem Oi, então, Guilherme, Gui. pessoal. Oi, Oi, Gui. quem tá falando? É a Vivi. Oi, Vivi, tudo bom? Tudo e você? Tudo em ordem, viu? Gui, Uma honra minha ter você aqui com a gente, dúvida viu, Vivi? é usar mais do que dose única. Eu até coloquei no chat ali, se a gente, por exemplo, precisar usar por 3 dias a Dexa de 12 em 12, quais os efeitos nocivos que ela pode ter? Por 3 dias, muito pouco, Vivi. Só que você está carregando um medicamento sem necessidade real para o paciente. Por quê? A dexametasona, em especial, ela tem uma meia-vida de eliminação. A meia-vida é o tempo que o nosso organismo leva para eliminar 50% do medicamento da corrente sanguínea, tá? E a dexametasona ela tem uma meia-vida de eliminação de pelo menos 50 horas. Então você está dando mais dexametasona para o paciente, se você usar por 2, 3 dias, tá? Sem necessidade, sem potencializar esse efeito. Para o paciente começar a ter todos aqueles efeitos colaterais dos corticosteroides, pelo menos 7, 10 dias de uso contínuo, tá? 3 dias não caracteriza ainda o uso contínuo, seria um uso pontual. Mas talvez você estivesse usando sem necessidade, entendeu, Vivi? Tem artigos que mostram pra gente que a meia-vida da Dexa pode chegar até as 72 horas. Olha que loucura. Eu dou um comprimido de 4 miligramas para o paciente e ele leva 72 horas para eliminar 2 miligramas da corrente sanguínea dele. Então, não tem um efeito prejudicial para o paciente você fazer 2 ou 3 dias de dexametasona, mas talvez você não tenha o ganho que você acha que poderia ter, entendeu? Olha o que é a gente pegar receita engessada e não estudar a fundo o que realmente é, né? Porque é o que o protocolo, né? O que o protocolo diz que às vezes a gente pode usar até 3 dias de 12 em 12 horas. Nossa, Então, olha aí sim, o que sim, é, né? sim, sim. A dexametasona, por isso que eu gosto muito do Decadron, viu, Vivi? Como ele tem uma absorção muito efetiva para o paciente, a absorção da dexametasona via intestinal é excelente. Realmente, o paciente tem uma biodisponibilidade, tem uma disponibilidade do medicamento de uma concentração bastante alta do que ele ingere. Ela vai ter uma ação bastante efetiva sem você precisar ficar repetindo as doses, entendeu? Então, dá para a gente usar a dexametasona com bastante segurança e utilizando pouco, tá? No meu consultório, normalmente eu não peço para o paciente comprar. Eu tenho a dexametasona no consultório, né? E eu mesmo dou para o paciente ali. Ele precisa um comprimido só, então eu mesmo vou dar. Não vou fazer ele comprar uma caixinha que tem 10 comprimidos para ele ficar tentado até a utilizar da forma errada em casa, né? Guilherme, com Eu Oi, licença, até, eu até Eduardo. Pode falar, Vivi, desculpa. para terminar aí, desculpe. Não, eu até comentei ali no chat também. Eu também tenho no consultório. É muito barato você comprar na farmácia. E assim, eu não digo só em benefício nosso, mas do paciente, até como marketing, isso funciona muito bem. O paciente leigo, né? Ele avalia a gente em dois momentos, viu, Vivi? No momento da anestesia, ele gosta de ir no paciente, no dentista que tem a mão leve, e ele avalia a gente no que ele vai sentir em casa. O que ele gosta de contar para o marido, para a esposa, para o filho, para a filha, para a neta, enfim, nossa, eu fui no meu dentista, nem senti anestesia e não doeu nada depois. É isso que o paciente vai fazer de marketing gratuito para você depois. Oi, Eduardo. Com licença, não Imagina. sou da área e queria pedir, se possível, para você estender um pouco na questão do edema, quando ele já é instalado no paciente. A minha área é cirurgia e, eventualmente, eu tenho alguns edemas indesejados e que, Maravilha. mesmo com a dexametasona pré-operatória, eu não tenho conseguido controlar. Então, na verdade, é assim, Eduardo, a dexametasona, ela é muito boa e muito efetiva
quando você utiliza antes do procedimento para evitar que tenha uma agudização do processo. Todo procedimento que a gente faz, seja cirurgia, seja endodontia, a gente está causando trauma tecidual. Eu estou matando células ali. E a dexametasona, quando ela é utilizada antes do processo inflamatório, antes de eu estimular o tecido, ela é bastante efetiva. Agora, quando você já tem a agudização do processo, já teve o trauma, ou já teve um abscesso, ou no caso da cirurgia, não sei, teve uma alveolite, talvez, o paciente já está ali com o processo inflamatório agudo, a dexametasona não quer dizer que ela não ajude, mas um anti-inflamatório não esteroidal, aí ele vai ter uma efetividade maior, viu, Eduardo? O grande problema do anti-inflamatório não esteroidal, e eu gosto muito desse aqui, ó, não sei se você já teve a oportunidade de utilizar, que é o cetorolaco, nomes comerciais, Toragesic ou Diocil, né? Aquele remedinho que você coloca embaixo da língua. O anti-inflamatório não Sim, esteroidal, isso, ele é excelente. O anti-inflamatório não esteroidal, cetorolaco e todos os outros, a gente vai ter informação que eles vão mexer em COX-1 e COX-2, tá? Então, assim, o anti-inflamatório não esteroidal, ele pode ser utilizado no caso de uma dor já instalada, quando você já teve aquele desencadeamento do processo, tá? Mas sempre com o cuidado de avaliar a parte sistêmica do seu paciente, principalmente do ponto de vista cardiocirculatório, porque quando eu mexo em COX-1 e COX-2, e o anti-inflamatório não esteroidal faz isso, tá? Ele interfere na produção de ciclooxigenase, tanto a 1 quanto a do tipo 2, e no nosso módulo 4 a gente vê isso com bastante detalhe, eu tenho o risco de interferir na pressão arterial do paciente. Então, paciente com problema cardiocirculatório, a necessidade, o custo-benefício de um anti-inflamatório não esteroidal tem que ser muito bem avaliado. Um paciente com problema hepático, e os anti-inflamatórios não esteroidais são a classe de medicamentos mais agressivas para o fígado, em especial paracetamol, em especial nimesulida, são os dois mais agressivos ali para o fígado, eu tenho que ter um cuidado com o anti-inflamatório não esteroidal. Tá? Os anti-inflamatórios não esteroidais são a classe de medicamentos que mais tem o risco de provocar uma alergia no paciente. Tá? Então, quando você vai mexer com dor que já está instalada, Eduardo, ao invés de usar a dexametasona, desde que o paciente possa ser introduzido aos anti-inflamatórios não esteroidais, seria a melhor opção. E se você associar um anti-inflamatório não esteroidal com a dipirona, que são dois medicamentos com ação completamente diferente, mas que se complementam, anti-inflamatório vai trabalhar no edema, o edema é que está pressionando as terminações nervosas, fazendo o paciente sentir dor, e a dipirona vai diminuir a sensibilidade das terminações nervosas. Aqueles receptores de dor que estão extremamente sensíveis, sofrendo ali a ação do edema, sofrendo o trauma mecânico do edema, eles vão ficar menos sensíveis a esse trauma. Então, são dois medicamentos que se complementam. Então, uma estratégia que eu gosto muito, Eduardo, e eu gosto de passar para a pulpite, que é a dor talvez mais difícil de a gente controlar na endodontia, e vai valer para a cirurgia também, porque são dores inflamatórias agudas, é você associar o cetorolaco com a dipirona. Mas tem um segredo nessa associação. Não dá os dois juntos. Oi? O cetorolaco, 13. o cetorolaco 10 miligramas que você vai colocar embaixo da língua, o uso dele é de 6 em 6 horas. A dipirona, 500 miligramas, o uso dela é de 6 em 6 horas. De 1 grama também pode ser usado de 6 em 6 horas, não tem problema. Só que o segredo é você não dar os dois juntos. Então, no primeiro momento, você entra com o cetorolaco, daqui 3 horas, passa para a dipirona, passou mais 3 horas, volta para o cetorolaco, passou mais 3 horas, volta para a dipirona. Dessa forma, Eduardo, durante 2 a 3 dias, que é o processo inflamatório agudo, ele tem o ápice em 48, 72 horas, você vai estar tentando controlar a dor do seu paciente. E se você intercalar primeiro o cetorolaco, depois a dipirona, e a cada 3 horas o paciente estiver sendo medicado, ele vai ter um conforto muito maior do que tomar os dois de uma vez,
e ter que obrigatoriamente esperar aquelas 6 horas para ser medicado novamente, tá? Então, caso de dor já instalada, cetorolaco com dipirona, só que intercalando o uso, utilizando uma a cada 3 horas. Existem trabalhos na literatura que mostram pra gente, e tem um trabalho que eu mostro ali no módulo 4 também, que o cetorolaco, apesar de ter uma ação anti-inflamatória excelente, ele também tem uma ação analgésica, e essa ação analgésica é muito parecida em termos de efeito, não em termos de ação, tá? Mas em termos de efeito, com o tramadol, pessoal, com a morfina. Olha que interessante. A ação, ou o efeito, desculpa, a sensação para o paciente analgésica, a sensação de alívio para o paciente quando usa o tramadol não, o cetorolaco, é muito semelhante à da morfina, que é um analgésico de ação central super perigoso. Tá? Deu para entender, Eduardo? Cetorolaco, 10 miligramas sublingual a cada 6 horas, dipirona 1 grama a cada 6 horas, mas intercala. Tá? E se puder fazer a Dex antes do procedimento, você vai ter o teu, entre aspas, né, protocolo fechado para grande parte dos pacientes. Tá bom? Para o edema, então, eu utilizo o não esteroidal caso o edema se instale. É isso. Isso. Dor que já tem edema, corticosteroide. O meu caso pior é sempre com edema, dor até que a gente não tem. É que a gente Tá, manipula edema, muito né? tempo. É só edema. Edema, então, ó, edema dipirona não vai fazer nada no edema. A dipirona não tem nenhum efeito anti-inflamatório, ela é só analgésico periférico. Corticosteroide pode ajudar, mas o anti-inflamatório não esteroidal, desde que o paciente possa ser submetido a ele, é o que vai atacar o edema ali mais efetivamente, tá? E aí pode ser não seletivo para COX-1, como você está vendo aqui, tem todas essas opções. O nosso Turagesic está aqui, ó. Esse daqui é o meu de primeira escolha, quando eu preciso usar. E a gente tem os seletivos para COX-2, que a gente vai ver que, em relação à segurança, não difere muito também com os não seletivos, tá? A nimesulida virou uma febre na odontologia, né? Mas eu sempre recomendo para tomar muito cuidado com a nimesulida. Ela já é proibida em alguns países da Europa pelo alto grau de toxicidade do fígado, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a nimesulida. E eu vejo muito colega prescrevendo a nimesulida como se fosse aí bala, né? Não tem o porquê de usar tanta nimesulida. Tem outras opções mais seguras e melhores. Tá bom? Pode falar, Maria Amélia. Professor, boa noite. Boa noite. Seja Eu ia bem-vindo ao nosso perguntar. curso, viu? Você já está inscrita, né? Obrigada. Sim, eu trabalho só no sistema público, né? Então, eu estou fazendo o curso justamente para poder melhorar o atendimento para os meus pacientes do serviço público. Perfeito. Muitas dessas medicações, a população mais carente não tem acesso. Então, eu ia perguntar, para poder ter uma ação talvez semelhante ou dentro da medida do possível, né? O que seria bom associar com a dipirona? O que eu poderia usar? Porque a esmagadora maioria deles só pode usar a medicação que o serviço público fornece. Então, assim, Entendo. a gente só tem nimesulida e diclofenaco para Tá. entregar para os pacientes. O que seria, nesse caso, melhor, menos tóxico? Para onde eu posso partir? Então vamos lá. Para prevenir uma dor no pós-operatório, Maria Amélia, provavelmente vocês no serviço público devem ter lá ou prednisona ou prednisolona, né? Sim, aham. Pode utilizar uma dose única também, tá? Uhum. De ou prednisona ou prednisolona, um comprimido. Porque o corticosteroide, tanto a prednisona, quanto a prednisolona, quanto a dexametasona, vai ter o mesmo mecanismo de ação, exatamente o mesmo mecanismo de ação. Então, para prevenção de dor é ótimo, tá? Sim. Dipirona você provavelmente vai ter à disposição Sim, lá. Você tem de 500 miligramas e talvez de 1 grama ou só de 500? só de 500, mas se for o caso, a gente manda 2. 2 comprimidos na cadeira antes de passar anestesia, Uhum. tá? Putz, eu falo que eu não gosto da palavra protocolo, mas a gente cai na palavra protocolo, não vai ter jeito, tá? Esse protocolo, Maria Amélia, eu considero um dos mais seguros, que abrange ali mais de 70%, 80% dos pacientes. Corticosteroide antes, seja ele qual for, e dipirona na cadeira, tá?
Se mesmo assim você precisar de um anti-inflamatório no pós-operatório, o que você vai ter disponível lá? Nimesulida e dipirona. Perdão, nimesulida e diclofenaco. Ótimo. O diclofenaco eu prefiro, tá? Por quê? Em relação ao fígado, ele é mais seguro que a nimesulida. E o diclofenaco, além da ação anti-inflamatória, ele vai ter uma ação analgésica um pouquinho superior à da nimesulida também, tá? O diclofenaco que você tem lá é potássico ou sódico? Eu tenho os dois. Eu Voltarei acho ao que a gente cataflã, tem. E agora? Faz muito tempo que eu não prescrevo. Eu acabei caindo na tá? nimesulida mesmo, doutor. Mas eu posso procurar para saber. Não, Eu sem não problema. lembro qual dos dois. Se for potássico, que é o Hum, cataflã, ele vai ter um início de ação mais rápida, mas vai ter uma duração mais curta. Se for o Voltaren, que é o diclofenaco sódico, ele vai ter o início de ação um pouquinho mais demorado, o efeito demora um pouquinho mais para acontecer, só que ele tem uma duração mais longa também. uhum, Tudo bem? ok. Agora, a única coisa, Maria Amélia, sempre que você usar anti-inflamatório não esteroidal, muito cuidado em paciente do ponto de vista cardiocirculatório descompensado, paciente hipertenso, um paciente que tem angina, paciente diabético tem que tomar um pouquinho de cuidado também, tá? E alergia, né? Alergia aos anti-inflamatórios, porque principalmente Cataflam, Voltaren, a chance do paciente ter uma alergia é relativamente alta. Não é tão raro a gente encontrar pacientes alérgicos a esses produtos. Tá bom? Uhum, ok. Obrigada. Mas maravilha. Mas assim, a gente vai adaptando. Porque a gente... Nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. A gente tem que, às vezes, jogar com o que tem na mão. Eu entendo isso Uhum, também, tá? Mas mesmo com o que a gente tem na mão, e às vezes não é muita coisa, a gente consegue ainda dar uma segurança bastante interessante para o paciente. Se você usar Dexa antes e Dipirona depois, você diminui a chance dele precisar do anti-inflamatório no pós-operatório. É aí que está o boa, pulo do gato, tá bom? boa, boa. Aham, ok. E sempre que eu usar qualquer medicamento, né, interações medicamentosas, né? Eu tenho que ver se o paciente já não está tomando algum medicamento. Querem um exemplo bastante interessante que eu dou no módulo 5 do nosso curso? A gente fala de interações medicamentosas. Um paciente que usa um remédio para controle de glicemia, por exemplo, um glifage, vai? Remédio para controle de glicemia, um paciente diabético. Como que funciona remédio para controle de glicemia? Ele fica ali unido nas proteínas do sangue. Quando a glicemia do paciente sobe, esse medicamento se desgruda da proteína do sangue e faz a glicemia baixar. Então é como se o paciente tivesse uma reservinha ali de remédio no sangue que só vai ser utilizada quando realmente precisa. Tudo bem? O glifage, grudado ali na proteína, ele não faz nada para o paciente. Ele precisa se desgrudar das proteínas plasmáticas, proteínas do sangue, para baixar a glicemia só quando o paciente precisa. Se a gente introduz um anti-inflamatório não esteroidal no paciente, por exemplo, um paracetamol, esses anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm mais afinidade pelas proteínas do sangue do que o medicamento de controle de glicemia. Então ele vai deslocar todo o medicamento de controle de glicemia de uma vez e o paciente pode entrar em hipo. Olha que perigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os anti-inflamatórios não esteroidais. Sempre que puder evitar, e a melhor maneira de evitar é usar o corticosteroide junto com a dipirona, tá? Mas se for utilizar, avaliar bem o paciente que está na nossa cadeira e utilizar pelo menor tempo possível, tá? A literatura mostra pra gente que o pico de dor é de 6 a 8 horas e o pico de edema é de 48 a 72 horas, 36, 48, 72 horas. Então, normalmente a gente vai usar por 2 a 3 dias no máximo, tá bom? Mas a gente tem que saber qual é o paciente que está na cadeira. Então, num paciente, pessoal, que eu precise usar anestésico, eu já sei para onde eu vou, nesse paciente asmático. Se eu precisar usar um analgésico anti-inflamatório, tanto para prevenção quanto para o controle de dor e de edema, eu já sei o que eu posso utilizar. E pode ser que eu precise usar um antibiótico nele. Tá? O paciente pode ter um abscesso, às vezes, e eu não consigo drenar esse abscesso. E a gente vai apresentar para vocês, é um slide que eu puxei ali do módulo 3,
que são as diretrizes de 2019 da Associação Americana de Odontologia, que são as diretrizes mais recentes dos usos de antibióticos. E o que essas diretrizes falam para a gente, tá? Que ainda assim a amoxicilina é a nossa primeira escolha, tá? A amoxicilina eu acredito que deva ter no serviço público, né? Eu acho que é o antibiótico que tem disponível lá, tá? Então dá para ser utilizado. Eu acho que o que não tem no serviço público é a amoxicilina 875 com clavulanato, né? Que é o Clavulin. Eu acho que não tem. Tem também? Tem, Ótimo. tem, sim. Porque é também outra opção, viu, Maria Amélia? O único Mas problema é que alguns pacientes relatam muito desconforto gastrointestinal, muitas vezes, né? pode acontecer. Já tive que trocar, tipo, no dia seguinte, o paciente, ó, não consigo sair do banheiro, perdão, Sim, né? sim. Mas acho que teve uns 2 ou 3 já que aconteceu. Eu acabei meio. Aí, em alguns casos, eu partia para amoxi e junto com o metronidazol. Sim, sim. E a gente vai detalhar tudo isso no módulo 3, onde a gente vai ver para que serve cada um dos antibióticos. Mas isso que você falou, Maria Amélia, é bastante pertinente. Por quê, tá? Quando a gente toma qualquer medicamento, inclusive os antibióticos, eu vou engolir aquela cápsula ou aquele comprimido, ele vai passar pelo meu estômago, vai sofrer ação do ácido gástrico e ele vai ser absorvido no nosso intestino. É lá que o nosso corpo põe o remédio para dentro, é no intestino. É lá que é absorvido grande parte dos medicamentos, inclusive os antibióticos. E a gente tem a flora intestinal, que é composta por micro-organismos, é composta por bactérias. E não existe um antibiótico que seja tão específico que vai matar só a bactéria patogênica. Ele acaba provocando a morte de bactérias do nosso corpo, né? A gente tem 10 vezes, olha que interessante, a gente tem 10 vezes mais bactérias do nosso corpo do que células nossas. Eu aqui conversando com vocês, eu sou uma bactéria ambulante. Vocês que estão me assistindo, você riu, Maria Amélia, você também é um aglomerado de bactéria, viu? Com certeza. E toda vez que a gente coloca antibiótico para dentro do nosso corpo, onde a gente visa provocar a morte de bactérias patogênicas, a gente acaba matando bactérias de diversos partes do nosso corpo, entre elas do intestino. Por isso que a diarreia é o efeito colateral mais comum, não só da amoxicilina, como de grande parte dos antibióticos. Porque eu acabo desregulando a minha flora intestinal. Uma flora Desbiose. intestinal, uma flora intestinal desregulada, ela leva, no mínimo, 10 a 13 dias para se recompor. 10 a 13 dias, olha que coisa. Então a gente tem que avaliar muito bem, primeiro, quando eu preciso e quando eu não preciso usar esse antibiótico. No módulo 3 do nosso curso, a gente vai ter exatamente quando eu preciso e quando eu não preciso. Tá? A gente vai falar muito no módulo 3 do curso sobre pressão seletiva, quando que eu, dentista, posso estimular o aparecimento de bactérias resistentes, e eu posso fazer isso, claro que sem querer, mas eu coloco o meu paciente em risco, tá? Utilizando por muito tempo, utilizando dose errada, utilizando antibiótico errado, tá? E a gente vai ver que ainda a amoxicilina é a primeira escolha, tá? A gente vai ter a opção da amoxicilina associada com clavulanato, que tem ótimos efeitos em relação à morte de bactérias. Talvez em termos de efetividade seja o melhor ainda, tá? Só para vocês terem uma ideia, em termos de bactérias da cavidade oral patogênicas, a amoxicilina com clavulanato, ela abrange cerca de 100% das espécies. Quase 100% das espécies, tá? O metronidazol, que ele é um antimicrobiano que vai pegar mais a parte fúngica, ele está muito mais ligado a infecções de nível periodontal do que infecções de nível endodôntica, por exemplo, tá? Mas é uma associação que a gente pode lançar mão em algumas situações, associar a amoxicilina com metronidazol, tá? Outra opção que a gente tem aqui, ó, clindamicina. Esse daqui tem que tomar um cuidado enorme com a parte intestinal também, tá? Esse antibiótico ganhou até um selo nos Estados Unidos chamado Black Box, que alerta para o risco de infecção pela seleção de um micro-organismo chamado Clostridium difficile, que é um micro-organismo que ele é letal se tiver essa infecção no fígado.
E essa clindamicina, ela tem esse perigo, tá? Ela pode matar um monte de bactérias, só que o Clostridium ela não vai matar, e aí ela abre o caminho para o Clostridium contaminar o intestino. Ela seleciona esse micro-organismo, tá? Tem que tomar muito cuidado com a clinda, a gente vai ver tudo isso com muita calma e muito detalhamento no nosso curso. E a azitromicina, que apesar de ser muito mais segura que a clindamicina, ela é um pouquinho menos efetiva também, tá? Não é a nossa primeira escolha, tá? É realmente para aquele paciente que tem alergia às penicilinas, tá? Eu vejo muito colega de forma errada deixar o paciente escolher qual antibiótico que ele quer tomar, tá? Ah, eu vou te passar amoxicilina. Ah, doutor, eu não quero tomar 3 vezes por dia. Ah, beleza, então eu vou te dar ASE, que é um comprimido por dia só. Porque muitas vezes o colega acha que antibiótico é tudo a mesma coisa, pessoal, e não é. Cada antibiótico, ele tem mais afinidade por um tipo de micro-organismo. E a gente tem que saber qual é o tipo de infecção que o paciente tem na boca, na cavidade oral, para entrar com o antibiótico mais certeiro, para entrar com aquele antibiótico que tem um espectro de ação mais compatível com o grau de contaminação do paciente, tá? Vocês estão vendo aqui que é de 3 a 5 dias, de 3 a 5 dias, não se usa mais 7 dias, a gente vai detalhar isso daí também, tá? E eu falei até uma frase errada, não é que se não se usa mais por 7 dias. Na odontologia nunca se usou por 7 dias, tá? Então a gente vai ver direitinho qual é o tempo certinho para a gente usar o antibiótico, onde a gente vai ter o máximo do potencial de ação dele com o mínimo de risco para o nosso paciente. Tá? Então, se eu precisar usar o antibiótico no paciente, a amoxicilina sempre com dose de ataque, ou seja, a primeira dose para o paciente eu dou 2 cápsulas. Tá? A gente vai ver também a explicação disso no módulo 3 do nosso curso. E dessa forma, pessoal, pegando um caso real de consultório, olha que legal. Hoje a gente pegou um único medicamento que o paciente toma. Olha como a nossa linha de raciocínio foi para um lado, foi para o outro, e agora a gente tem, em termos medicamentosos, uma sugestão de uso extremamente segura, que tem pouquíssima chance de trazer algum mal para o paciente, desde que a gente respeite as doses e o tempo de uso correto, e onde a gente pode tirar o máximo proveito da farmacologia. E farmacologia tem que ser assim, pessoal. Se eu vou administrar uma droga no meu paciente, eu sempre vou pensar o benefício que ela pode trazer, sempre vou pensar o malefício que está embutido nesse comprimido que eu dou para o paciente, vou associar isso com o possível problema sistêmico que o paciente tenha, vou associar o meu raciocínio com aquele medicamento que o paciente toma, né? Porque o medicamento ele pode potencializar a medicação do paciente, pode inativar a medicação do paciente, pode reagir quimicamente com a medicação do paciente, porque são 2 substâncias químicas que o paciente está administrando. Olha que interessante, pessoal. Eu poderia falar para vocês até de ansiolíticos, pessoal, que é um tópico que eu tirei dos módulos ao vivo do curso, tá? Por quê? Por que que eu tirei? Eu vou explicar por quê. Há cerca de 3 a 4 meses atrás, o Conselho Federal de Odontologia ele foi surpreendido com uma liminar dificultando que a gente utilize medicamentos para controle de ansiedade na odontologia. Tá? O que me causa muito estranhamento, porque são medicamentos extremamente seguros, a gente utiliza benzodiazepínicos, né? Mas a liminar que saiu veio, se eu não me engano, foi dos... Posso estar falando besteira, tá? Eu não sei se foi do Conselho Regional de Medicina ou se foi da Sociedade dos Anestesistas, acho que foi dos anestesistas, que eles entraram com uma liminar dificultando que a gente, enquanto dentista, administre ansiolítico para o paciente. Eles exigem que agora tenha um anestesista na sala para a gente fazer isso. Essa liminar determina que a gente tenha uma sala de recuperação para o paciente depois. Então, são tantos requisitos
para a gente continuar a usar ansiolítico no consultório, que praticamente inviabiliza o uso, tá? Então eu tirei dos módulos ao vivo, mas eu deixei naquele pré-curso, tá? A aula do ano passado. Então vocês vão ter esse conteúdo, tá? Para quem já está inscrito no curso, já pode assistir, porque já está disponível, se eu não me engano é a aula número 30, tá? Mas eu tirei do módulo ao vivo, por quê? Porque o objetivo do curso, pessoal, é vocês chegarem no dia seguinte e colocar em prática, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre ansiolítico no curso, a gente pode conversar e vamos conversar sobre isso, mas, por enquanto, o uso em consultório está bastante limitado, tá? O que é uma pena. Que de todos os medicamentos que eu falei aqui para vocês, os benzodiazepínicos são os mais seguros que existem, tá? Os mais seguros, tá? E seria para o nosso paciente asmático, seria uma mão na roda, né? Olha a indicação aí de um ansiolítico para quem tem asma. Eu vou estar evitando uma crise de asma na cadeira, tá? E esse slide está ali no nosso pré-curso, tá? A ação dos benzodiazepínicos, prevenir crise de asma. Olha que interessante que seria para a gente se a gente pudesse usar o benzodiazepínico para esse paciente, né? Eu dou o Decadron para ele no pré-operatório e meia hora antes eu dou ali o Dormonide para ele. Olha que interessante seria isso. Mas ansiolítico, por enquanto, a gente tem que ficar bastante esperto, porque o uso não está sendo viável para a gente na odontologia, tá? Se a gente fosse usar, seria o midazolam, tá? Eu nem recomendo que dê 15 miligramas para o paciente, que ele vai dormir. E para a gente que trabalha com o paciente, às vezes ele dormir dificulta o nosso tratamento. Se eu der meio comprimido para ele meia hora antes da consulta, eu já vou ter um efeito ali de 1 a 2 horas, que é o que eu preciso, e depois o paciente está liberado, pessoal. Tá? Tudo isso a gente detalha bastante naquela aula do pré-curso. É uma aula até mais curta, tá? Eu acho que tem 1 hora e pouquinho ali. Mas vocês que vão assistir essa aula no pré-curso, pessoal, vocês vão ver como é seguro usar benzodiazepínico e a gente reza para essa liminar cair. O que eu acho? Eu acho que mais para frente vai ocorrer um curso, uma habilitação especial para a gente poder usar no consultório. Como foi com o óxido nitroso, né? Eu sou habilitado em óxido nitroso, extremamente seguro. Em nenhum lugar do mundo precisa de habilitação para usar óxido nitroso, só aqui no Brasil, tá? Dada a segurança do óxido nitroso. E os benzodiazepínicos não são diferentes, tá? Eu acho que mais para frente vai ter uma habilitação para a gente poder voltar a usar com segurança e dentro da lei, né? Que é o mais importante também, os benzodiazepínicos. Por enquanto, eu recomendo que evitem, tá? Então, se eu fosse usar um ansiolítico no meu paciente, eu pensaria no midazolam meio comprimido, meia hora antes para o paciente. Olha como a gente fecha. Bastante interessante aqui, né, pessoal? Eu vou colocar até um asterisco aqui, ó, um sinal de atenção, porque apesar disso aqui estar no nosso mapa mental, não é uma recomendação que se use, pessoal, tá? Lembra que a gente está sob efeito de uma liminar e a gente pode ter consequências, inclusive jurídicas, se for utilizar. Então, não é... Por enquanto, tomem cuidado com ansiolíticos no consultório, tá? Pessoal, eu peço para vocês agora, se vocês gostaram da nossa aula, se vocês se interessaram pelo nosso conteúdo, se vocês se interessaram principalmente pela forma como a gente está apresentando a farmacologia, que é uma forma racional, é uma forma de fazer a gente pensar, não encaixotar o nosso pensamento, pessoal. Assim que terminar a aula, eu vou pôr no Instagram o link, tá? Para a inscrição do nosso curso, tá? A gente já está com 11 alunos pré-inscritos. A gente tem gente do Paraná, a gente tem gente de São Paulo, a gente tem gente de Fortaleza, a gente tem gente de Minas Gerais, Paraná, acho que já tinha falado também. E a gente sempre tem diversas partes ali do Brasil, tá? Indiquem para os amigos de vocês, tá? Vamos fazer um time bem forte esse ano. O curso está muito legal, tá? A gente vai iniciar dia 19 de setembro, onde a gente vai ter a introdução do nosso curso. São sempre aulas ao vivo, às quintas-feiras, 8 horas da noite, tá? Onde a gente vai ter conceitos farmacológicos. O que são conceitos farmacológicos?
o que que é uma dose de ataque, o que que é uma profilaxia, o que que é uma meia-vida de eliminação, o que que é efeito platô, qual a relação entre dose e efeito, se o medicamento pode tomar com água, se pode tomar com suco, se pode tomar com coca, qual o melhor horário para tomar o medicamento. Tudo isso a gente vai ter nesse primeiro dia, pessoal. Avaliação sistêmica do paciente, tá? E como fazer uma anamnese que traga resultados para a gente. Por que que eu preciso saber da febre reumática? Por que que eu preciso saber se o paciente ganhou peso? Por que que eu preciso saber se o paciente tem hipertiroidismo? A gente vai explicar tópico por tópico nesse primeiro dia, tá? Que é quando a gente começa a introduzir o assunto para vocês. Uma semana depois, dia 26 de setembro, a gente vai se concentrar em soluções anestésicas. Nepivacaína, lidocaína, aticaína, bupivacaína, prilocaína. A gente tem adrenalina, noradrenalina, felipressina, que são os vasoconstritores. O que que é o tal do 1 para 100 mil? O que que é 1 para 200 mil? O que que é o 2%? O que que é o 4%? Quando que eu posso anestesiar o paciente? Qual o número de tubetes que eu posso utilizar no meu paciente? Qual o anestésico melhor para aquele paciente hipertenso, diabético, asmático, gestante? A gente vai falar tudo sobre soluções anestésicas locais. A ideia é, no dia seguinte, vocês conseguirem utilizar o anestésico mais seguro para aquele paciente que está na cadeira. Tá? De uma forma bem dinâmica, de uma forma bem didática também. Dia 3 de outubro, também numa quinta-feira, sempre às quintas-feiras, 8 horas da noite, antibióticos, pessoal. E a gente vai detalhar antibiótico terapia. Mecanismo de ação, o que que é uma antibiótico terapia terapêutica, o que que é uma antibiótico terapia profilática, que eu não falei aqui hoje, tá? Quais são as situações que eu tenho que fazer a profilaxia antibiótica? Por que que eu não posso usar ou tenho que evitar usar 7 dias de antibiótico? A gente vai entender, pessoal. Qual é o melhor antibiótico? Qual antibiótico que não serve para nada na odontologia? Tá? Porque tem antibióticos que são excelentes para as vias aéreas superiores, para uma infecção urinária, mas para odontologia não serve, pessoal. Não é que o antibiótico é ruim, é que não tem o espectro de ação compatível com os micro-organismos das infecções odontológicas. Então a gente vai ver o que é uma resistência bacteriana, como que eu posso evitar o aparecimento de uma doença resistente. Então a gente vai ver tudo isso bem detalhado, pessoal. Dia 10 de outubro, quinta-feira também, anti-inflamatórios analgésicos de corticosteroides. A gente vai ver como que vai prevenir a dor do paciente e como que vai entrar numa dor já instalada em diferentes situações. Tá? A gente vai entender passo a passo, e é a chave para a gente conseguir entender isso, é saber o mecanismo de ação. Como que um analgésico age? Como que um anti-inflamatório age? Como que um corticosteroide age? Qual é a diferença entre eles? Quando que eu posso misturar eles? Quando que eu posso associar os 2 ou 3 medicamentos para ter uma resposta boa, com segurança para o paciente? Tá? Quais os males que esses medicamentos podem trazer para o meu paciente? Quando que eu tenho que tomar cuidado? A gente vai explicar isso passo a passo. Essa aula, normalmente é a aula mais longa, tá? É a aula mais longa, é a aula que vai exigir mais da cabeça de vocês, tá? Para quem já fez o curso sabe do que eu estou falando. É a aula que você vai ver, depois você vai assistir no dia seguinte, você vai assistir na semana seguinte, porque as aulas elas ficam gravadas por 6 meses para você ver e rever quantas vezes você quiser. E ó, não são 6 meses a partir da inscrição do curso, não. Não são 6 meses a partir do início do curso. São 6 meses começando a contar do último dia de aula, hein? Olha que legal. Olha que legal. 6 meses a contar depois do último dia de aula. Tá? Então, até maio, meio de maio, finalzinho de maio, vocês vão ter essas aulas disponíveis para ver e rever quantas vezes quiser. E outra coisa, acabou o curso, o contato comigo não acaba, pessoal. O contato no grupo que a gente vai abrir do WhatsApp, faltando ali uns 10 dias antes de iniciar o curso, ele continua. Então a gente vai poder trocar essas dúvidas, pessoal, durante um bom tempo. Tá? Então vocês não... Para quem já fez o curso comigo, tá? Depois se a Laís tiver aí e quiser falar, se a Mel tiver aí e quiser falar também, pessoal,
a gente dá essa assistência mesmo depois de acabar o curso, tá? Vocês não vão ficar desamparados, eu prometo para vocês, tá? Dia 17 de outubro, interações medicamentosas e pacientes sistemicamente comprometidos. Aquele paciente que toma um remédio para controle de pressão, o que eu tenho que tomar cuidado para não misturar de remédio? Paciente que toma, eu dei um exemplo aqui do paciente que toma remédio para controle de glicemia, quais medicamentos que eu posso interferir nisso? Quando que eu não posso misturar medicamentos? Tá? Paciente que faz uso de álcool, paciente alcoólatra, como os medicamentos que podem interferir nisso? Qual medicamento que é perigoso? Paciente que usa substâncias ilícitas, quais medicamentos eu tenho que tomar cuidado? Então a gente vai detalhar muito bem isso, pessoal. Protocolos medicamentosos, aí é protocolo mesmo, tá? É uma aula só de receitinha de bolo. O que eu posso e o que eu não posso para cada especialidade, tá? Gestante, paciente que utiliza bifosfonatos, tá? A gente vai abordar tudo isso no dia 24. Dia 31 é uma aula de técnica anestésica, pessoal. Técnica anestésica. A gente vai esquecer a farmacologia e vamos concentrar só na técnica. Como que eu faço um bloqueio bem feito? Como que eu faço uma Go Gates? Como que eu faço uma infiltrativa sem errar? Como que eu faço uma intraligamentar e essa intraligamentar ajudar a gente? A gente vai abordar técnica. Quando que eu uso uma agulha longa? Quando que eu uso uma agulha curta? Como que eu faço a aspiração prévia? Bem detalhado, pessoal, bem detalhado. E a nossa aula bônus, tá? Como eu tirei a aula de ansiolíticos, eu não ia deixar o curso com módulo a menos. A gente vai apresentar para vocês a aula que eu dei no Dental Canal do ano passado, junto com o professor Marcos Frozoni. Anestesia em molares inferiores com pulpite sintomática. Todos aqueles segredinhos que não contaram para vocês e que a gente descobriu, e a gente demorou para descobrir isso, pessoal. A gente pegou artigo que vocês não imaginam que exista, porque a gente também não tinha esse conhecimento. E a gente conseguiu fazer um passo a passo para vocês terem uma segurança e uma efetividade na anestesia de molar inferior com o pulpite. É, sem dúvida nenhuma, o dente mais difícil de anestesiar, tá? Dente 36, 46, 37, 47 com pulpite irreversível, com pulpite sintomática irreversível, é a situação mais difícil para a gente anestesiar, tá? E a gente vai ter a ajuda de um atlas aqui em 3D, que a gente vai manipular em tempo real nessa aula de técnica e nessa aula de anestesia de molar inferior. Onde a gente, por exemplo, aqui, ó, se eu for fazer um bloqueio, que eu vou pegar como referência os pré-molares do lado oposto, localizei o nervo lingual, localizei o nervo alveolar inferior, e eu vou mostrar para vocês qual é o trajeto que a agulha tem que fazer para a gente conseguir depositar a solução anestésica aonde realmente precisa, pessoal. Por que que vai dar parestesia? Por que que não vai dar parestesia? A gente vai detalhar tudo isso para vocês, ó. Então a gente vai ter a chance de usar um Atlas 3D durante as nossas aulas ao vivo para vocês, tá? Além disso, para quem tiver inscrito no nosso curso, um grupo exclusivo de WhatsApp, uns 10 dias antes do início do curso, uma semana antes, a gente vai criar esse grupo com todos os alunos, tá? Os artigos que vocês precisarem durante o curso, a gente vai disponibilizar para vocês na íntegra, para vocês lerem, tá? Para quem já está inscrito no curso, tá? Que nem a nossa amiga Maria Amélia, a gente já tem o pré-curso com 30 aulas gravadas. 30 aulas pré-gravadas, pessoal, que também vão poder ser vistas por 6 meses após o término do curso, onde você vai poder ver e rever. Então, quem já se inscreveu no sábado, no domingo, quem se inscreveu hoje, já está começando a assistir algumas aulas antes mesmo do dia 19 de novembro, onde a gente vai ter os módulos ao vivo. Tá, pessoal? Pagamento em 12 vezes, tá? Eu fiz até um vídeo esse final de semana falando que é uma pizza que vocês deixam de comer por mês, pessoal. Pô, é uma pizza, pessoal. Uma pizza. Uma ida para o cinema, se você comprar um combo com a pipoca ainda,
já dá mais do que a parcela do curso aqui. Para um conhecimento que vocês vão levar para o resto da vida. Lima, vocês aprendem hoje, vocês não sabem nem se daqui 5 anos essa lima vai estar sendo fabricada. Para quem faz uma cirurgia, trabalha com implante, você está usando um material hoje que daqui 5, 10 anos talvez você não esteja usando mais. Agora, a farmacologia, pessoal, é um conhecimento que você vai levar até o último dia do teu consultório. Porque por mais que surjam medicamentos novos, por mais que surjam anestésicos novos, o raciocínio e o mecanismo de ação, ele se mantém, pessoal. A parte sistêmica do paciente, o modo de pensar nisso é o mesmo. Então, independente da especialidade que vocês pratiquem no consultório, é um conhecimento que vocês vão levar para a vida, pessoal. Vai por mim, é um curso que, pelo valor que tá, ele está muito abaixo do que a gente está entregando. Eu garanto isso para vocês, e quem foi meu aluno aí sabe do que eu estou falando, tá? Para quem já está fazendo as nossas aulas, a gente tem o pré-curso, tá? Onde a gente tem ali 30 aulas variadas, tá? Por exemplo, tem ali aula de smear layer, aula de bloqueio do nervo alveolar, aula de antibióticos, sedação medicamentosa, olha a aula 30 aí, que é a aula do ano passado, do curso do ano passado. Ó, atendimento odontológico à gestante, tubete de plástico, tubete de vidro, aonde vocês vão poder já ter um conhecimento, tá? Para a gente já chegar no primeiro dia ali, fazendo tudo que tem que fazer, tá? Chegar bem aquecido ali no primeiro dia, para a gente já... Ó, até negócio de cloroquina eu coloquei aí, pessoal, para quem quiser se inteirar um pouquinho, tá? Antibióticos, anestesia, vasoconstritores, ó, diclofenaco potássico e dor pós-operatória, enfim. Tudo que vocês precisarem, vocês já vão ter nessas 30 aulas, para a gente já dar o início ali no dia 19, com bastante conhecimento agregado, tá? Todas as aulas ao vivo, elas vão ficar gravadas por 6 meses após o término do curso, tá? O término do curso vai acabar, se eu não me engano, na primeira semana de novembro, ou segunda semana de novembro. Até dia 10 de maio de 2025, vocês vão poder ver e rever todas as aulas, quantas vezes vocês precisarem, tá? Vai ficar no celular de vocês, vai ficar no computador de vocês. Essas aulas são todas gravadas, tá? Eu vou deixar o meu telefone com vocês. Esse telefone é o meu telefone pessoal, não é o telefone do consultório, tá? Se vocês tiverem dificuldade de acessar o QR Code aqui, onde vai dar lá a página do link do curso, vai lá no meu Instagram. Eu vou colocar agora o link do curso lá na bio, tá? Esse telefone, se vocês tiverem dificuldade de acessar o link do curso, manda uma mensagem para mim, eu mando o link para vocês lá, vocês vão com um clique só ter acesso ao nosso curso, tá? E da minha parte, pessoal, eu prometo entregar para vocês, e eu falo isso sem medo de errar, o melhor curso de farmacologia aplicada à odontologia que existe no Brasil. Eu falo isso, não é porque eu acho, eu falo isso baseado no feedback que a gente tem dos nossos alunos, pessoal. É tão bonito de ver nos grupos que a gente tem dos alunos, quando um aluno tem dúvida, outro aluno já vai lá e responde, pessoal. Baseado no que aprendeu, tamanha segurança que a gente consegue passar para os alunos, tá? É uma visão que eu tenho da farmacologia, uma visão que eu acho que a farmacologia deva ser ensinada de uma forma prática, de uma forma que você aplique no paciente, mas sempre baseado na literatura mais recente que existe, tá? Eu amo a farmacologia, eu amo dar aula, tá? Fiz mestrado justamente para conseguir entregar o melhor curso que eu posso oferecer para vocês, tá? Esse é o meu compromisso com vocês. Gui, Bom? Oi, pode falar, Mel. gente, boa noite a todo mundo. Eu posso falar com propriedade, eu estou com o Gui desde o primeiro curso que ele deu, já é o 5º ano, né, Gui, que eu faço o verdade. curso. E não porque eu não aprendo, não porque ele não passa, pelo contrário, ele tem uma capacidade incrível, uma didática maravilhosa. Mas eu posso falar como depoimento pessoal, eu sou endodontista, clínica diária,
O grande divisor de águas desse curso para mim foi a tranquilidade na tomada de decisões no dia a dia. Então, a saúde mental minha no consultório, de eu saber o que fazer, como fazer de forma natural, porque hoje eu entendo como funcionam os medicamentos, por que eu estou tomando essa decisão, é de uma valia muito grande. Então, eu recomendo esse curso sem a mínima dúvida que faz a diferença e vale a pena. E fora que é um prazer assistir tuas aulas, Gui. Eu sou tua fã e estou aí pronta e ansiosa para a primeira aula de novo, viu? Parabéns mais uma vez por essa aula de hoje. Ô, Mel, muito obrigado, muito obrigado. E assim, pô, depoimento que nem esse da Mel vale ouro pra gente, né? E enche a gente de orgulho e de satisfação. E eu quero realmente que você que está assistindo tenha esse mesmo sentimento com a Mel, que a Mel passou pra gente, de tranquilidade, tá? Ela falou uma coisa aqui que é saúde mental, né? A pior coisa que tem é a gente fazer alguma coisa sem certeza, né? Sem certeza. Certeza em saúde já é perigoso falar, né? E se a gente prescreve ainda sem segurança, seria a melhor palavra do que certeza, segurança, né? Fazer as coisas sem segurança e você ir para casa pensando, putz, será que eu comi bola? Putz, será que eu deixei de fazer alguma coisa que precisava ser feito? Será que eu estou ajudando mesmo o meu paciente com aquele medicamento ou corro risco de prejudicar? Então, esse depoimento que a Mel deu para gente, eu agradeço demais a confiança mesmo, tá? E, pô, ela tá comigo há anos já. Então, a gente sempre... A gente fez um batidão de um dia inteiro. Você lembra o primeiro curso? A gente quase Eu ficou lembro, louco. eu lembro sim. E no primeiro curso, é mesmo, a Mel falou uma coisa importante. O primeiro curso que a gente fez, que era online, pessoal, olha a loucura que a gente fez. A gente fez 2 dias inteiros ao Nossa, a vivo, gente das nem 8 da falava no manhã às final 5 da mais. tarde. Eu lembro, eu lembro. Foi uma sexta e um sábado, a gente fez das Foi. 8 da manhã às 5 da tarde, 2 dias seguidos. Por isso que a gente fez essas aulas fatiadas, que acho que todo mundo... E não ficava gravado, né, Mel? Na Não, não primeira ficava edição gravado. online não ficava gravado, não. E a gente vai aprimorando, a gente vai Professor, aprimorando. Oi, Laís. tudo bem? Boa Tudo noite. bom? E você, meu anjo? Tudo bem, graças a Deus. Quero aproveitar a deixa aqui e falar que um dos motivos de eu ter é, assistido a aula, a primeira aula, que foi uma aula introdutória ali no grupo do Endovip, eu tinha uma preocupação muito grande de quando eu saísse da faculdade, era como é que eu ia fazer se um cardiopata sentasse na minha cadeira, se um hipertenso sentasse na minha cadeira, se um diabético sentasse na cadeira, porque o que a gente tem na faculdade é muito básico, né? E eu tinha essa preocupação de que um medicamento ele pode tanto é, tirar a dor de um paciente, como ele pode ter um efeito tóxico também, né? Um efeito inverso. Então, assim, foi um investimento que eu falo, eu até falo para o senhor, quando o senhor falou pela primeira vez que era o preço de um cineminha, eu falei, eu paguei para ver realmente. É um curso que vale muito a pena. A gente tem várias aulas na plataforma. O professor Guilherme, ele fica disponível assim, gente. Eu mandava podcasts para ele, que vocês não têm noção, não. E ele sempre me respondia com maior atenção, com maior carinho. Eu sou super fã do professor Guilherme. E, assim, eu sou só gratidão, viu, professor? Sou sua fã Ô, Laís. mesmo. E eu lembro direitinho, Laís, o primeiro contato que você fez comigo foi através lá do Clube Endovip, né? Da Foi Paulinha, do sim. Hugo. E eu lembro que a tua preocupação, eu acho que você estava na época no último ano da faculdade, né? E isso, eu não tinha saído E ainda. e isso. E a sua preocupação era se você ia conseguir acompanhar mesmo não sendo Acompanhar. formada. Eu lembro que era a tua principal preocupação que eu falei para você, É, Laís, faz o curso. Se é, você não conseguir acompanhar, a gente resolve isso de um outro jeito depois. Mas eu te garanto foi, que você vai conseguir acompanhar mesmo estando na faculdade. foi. Foi E maravilhoso, assim. eu fico muito satisfeito com esse tipo de depoimento. E você aí que é acadêmico, você que não se formou, e às vezes precisa até de horas complementares, né? Para cumprir aquela grade de cursos extracurriculares, é um curso que também você vai levar, pessoal, para o resto da vida e para o primeiro dia do consultório, como foi aqui no caso da Laís, né? Então, assim, É, esse tipo de depoimento é muito interessante também, porque esse curso ele abrange tanto o colega que tem um pouco mais de experiência, a gente tem colegas aí com 10, 20, 30 anos de profissão,
quanto os colegas que estão começando aí na vida odontológica e já vão começar com uma base que muita gente não tem. Vai sair na frente de muita gente aí, como foi o caso da Laís aí. Eu acho que a Obrigado, Laís viu, concorda Laís? comigo. Eu acho que a Laís concorda comigo quando eu falo que os cursos de odonto, eu sou super estudiosa, eu gosto muito de estudar, mas eu sempre tive muita dificuldade na hora de perguntar, porque a gente fica um pouco envergonhado, às vezes os professores eram um pouco rígidos. Então, eu saía com um monte de dúvidas e acanhada em talvez perguntar e ser mal interpretado. Às vezes, uma pergunta É, boba que você tem, mas você não conseguia perguntar. O diferencial, o que me fez fazer, e eu vou fazer todos os anos, se eu puder fazer, é essa tranquilidade, esse bate-papo tranquilo entre profissionais. Então, a gente faz um isso. curso, a gente tem você como mestre falando, e você fala da maneira muito didática, Gui, você fala, você Referência. fica simples de entender os pormenores. E quando você entende pormenor, você consegue lidar com Isso. a coisa mais complexa. E a tranquilidade de poder perguntar sem medo, sem acanhamento, uma pergunta besta, e você responde com o maior respeito e tranquilidade. Então, É, acho que isso é o grande diferencial, e é por isso que eu passei uma maneira de eu me manter informada. É um conteúdo extremamente vasto, amplo e cheio de correlações. Então, quanto mais eu tenho acesso e contato a isso, fica mais fácil para tomar decisão, porque é muito rápido. O paciente chega com dor na tua cadeira, você tem que pensar muito rápido, você não pode pegar o papel, ir lá e pensar. Você tem que ser rápido. Então, quanto mais contato você tem, quanto mais você entender, você vai. E com essa ser natural, é aonde eu falo da saúde mental. E essa facilidade de poder perguntar sem medo é o grande diferencial. E a tua didática é fenomenal. é Então, maravilhoso, verdade. mais que recomendado, né, Laís? Muito, muito, muito recomendado. Ah, eu fico muito, muito feliz mesmo, sabe? É o tipo de coisa que, assim, em relação às perguntas, eu falo isso, acho que toda aula eu falo isso, né? Gente, vocês estão pagando para fazer esse É, curso. falo, Então, cada pergunta que vocês tiverem e não fizerem, é como se estivessem rasgando uma nota de 100 rasgando reais. dinheiro, é verdade. Rasgando dinheiro, não tem como. Tem que fazer pergunta. Não existe pergunta boba, não existe pergunta ruim, não existe. Porque muitas vezes, Mel, uma pergunta que você acha, "Ah, não vou fazer que é ruim", a pessoa que está ali também vendo o curso está pensando a mesma coisa. Eu também não vou fazer porque essa pergunta é ruim. E às vezes está todo mundo com a mesma dúvida, e uma pessoa que faz a pergunta já esclarece a dúvida de todo mundo, né? E, gente, não é Então, mentira, viu? O grupo do WhatsApp funciona ativamente, e assim, o que funciona. responde assim como se fosse dando uma aula de à parte para você. É bem, bem legal, vale muito a pena. É muito É, gostoso. Para mim é um diferencial. Eu sou fã do teu curso, das suas aulas, e me sinto muito bem no meu dia a dia com o que eu adquiri de tranquilidade para tomar as decisões. Então, é é, mais que recomendado mesmo. e a Mel e a Laís podem falar, porque todo ano eu falo que não vai acontecer e acontece, tá? Eu falo que eu vou deixar as aulas gravadas por 6 meses, mas o Faça curso disso. o curso da Laís e da Mel ali que eles fizeram do último módulo, eu fui desativar a semana passada porque eu tinha que ativar a plataforma para esse curso. Eu acho que estava lá até hoje. Mas ó, o combinado são 6 meses. O que eu assumo de compromisso com vocês é 10 de maio, tá? Mas às vezes passa que eu sou meio esquecido e vai, e fica lá, tá bom? Façam, gente, vale muito a pena, muito, muito, muito a pena mesmo. Ó, e deixa agora. Bom, para você que está assistindo gravado, eu vou parar a gravação agora, tá?